É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre nossa última aula sobre bipolaridade. E hoje nós vamos falar sobre a bipolaridade, né? O- Transtorno bipolar irrelacionado não especificado. O que é isso? Eles podem vir por questões de medicações, viu, gente? E aqui pode ser um episódio, por exemplo, né, aonde a pessoa ela começou um tratamento para alguma doença, até mesmo para emagrecer, tá? E pode sim desenvolver uma bipolaridade. Ai, deixa eu ver a dicção aqui. Ai, meu Deus, deixa eu escrever para ver se sai. Me... Medicaminosa? É isso? Me corrijam aí, gente. Medicaminosa. Medicamentosa. Aê, doutora, peraí. Medicamentosa. Isso. Vou escrever, não esquecer mais, não. Medicamentosa. Bipolaridade. Entenderam? Eu não sei se vocês já observaram que em algumas bulas de remédio para emagrecer, antigamente, né? Porque hoje ninguém toma mais isso, né? Tem isso, tem bem falando sobre ter cuidado, porque pode levar a pessoa a surto psicótico. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso, gente? Ninguém? Pois é forte. Então vamos lá. Quais serão os critérios, né, do diagnóstico? Presença de sintomas característico do espectro bipolar. Humor elevado, expansivo, irritável, alterações de energia, atividade ou sono. Prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida. O quadro não preenche critérios completo para nenhum dos transtornos bipolares ou relacionados específicos. Não é possível ou desejável especificar o motivo de não atender aos critérios. Difere de outro transtorno bipolar especificado, em que clínico consegue descrever a razão, hipomania curta, poucos sintomas, etc. Aqui o clínico não consegue detalhar por falta de informação ou porque os sintomas são muito atípicos, né? E quando esse diagnóstico ele é usado? Informações insuficientes, quando não há dados completos, exemplo, paciente atendido na emergência com sintomas de elevação de humor, mas sem histórico detalhado. Quadros típicos, sintomas de bipolaridade presente, mas misturado com outras condições, de forma que não é possível classificar em nenhuma categoria. Observação inicial. Em avaliação temporária, até que confirme critérios para um diagnóstico mais específico. Então, resumindo, o diagnóstico, né, bipolar não especificado é usado quando há sinais claros de bipolaridade, causam prejuízos reais, mas não é possível ou adequado dizer que qual o tipo de bipolar, se é um, se é dois, porque nunca fecha o critério da um, nunca fecha o da dois, mas você vê ali, né, as características, né, da bipolaridade. Por isso que o nome é bipolaridade não especificada. E também tem a bipolaridade especificada, que é aquela, né, que é causada por medicamentos. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério aqui, porque é,
pessoas que, por exemplo, aquele cantor muito famoso, Elvis Presley, né? Ele tinha que tomar remédio de dia para ativar, ficar alegre, feliz, eufórico, e à noite para dormir. Então, devido, né, o envolvimento dele com drogas ilícitas, ele ali, gente, a gente já pode ver que ele já tinha um quadro de bipolaridade, né, que foi causada, né, por causa de drogas ilícitas. Então, as drogas ilícitas, elas também podem fazer isso. E uma dificuldade que vocês vão encontrar no consultório, né, no set terapêutico, é porque a bipolaridade, vocês precisam ser muito sensíveis, tá, ao que vocês estão ouvindo. Por exemplo, a Linhares, né, ela identificou aqui uma bipolaridade tipo 2 e ela nunca imaginou, né? E por quê? Porque aí vocês, quem sabe dizer aqui o que não é necessário para ser diagnosticado uma bipolaridade tipo 2? Deixa eu ver se vocês estão estudando mesmo. Oi, Yara, boa noite. Boa noite, meu amor. Pois é, agora tu perguntou aí, eu fiquei confusa. Eu tinha entendido que era na tipo 1 que não precisava ser identificado uma depressão. Aham, isso é É tipo 1, verdade. né? Aí tem Isso. alguma coisa aí na tipo 2, né? Que eu não É só atendo. o oposto. Uhum. É só o oposto. O oposto tem que Na ter, né? 2 não é necessário uma mania. Ah, tá, uma mania. Ok, Entendeu? isso. Mania, É porque que a mania é eu diferente não da tenho. hipomania, Isso, tá? isso mesmo. Então, assim, isso aqui que eu quero trazer para vocês, porque pode haver uma pegadinha aí, tá? Gente, olha o que que aconteceu agora, né? A pastora Fabíola, eu mentorio ela, né? E ela pegou um caso de uma mulher tratada, presta atenção, por uma psiquiatra aqui em Foz do Iguaçu, como depressão. E a mulher, vocês acreditam que ela passou um Venvance e Ritalina e Sertralina. Meu Deus do céu. Aí, essa, aí a Fabíola, né, ouviu, ela falou assim, ela trouxe o caso para mim, né? Eu falei assim, eu estou muito em dúvida, porque assim, isso aqui está fechando em todo o diagnóstico da bipolaridade. E eu falei assim, e é? Aí a cliente da pastora Fabíola foi lá, né, e falou para a psiquiatra. Olha, minha terapeuta identificou, pererê, para... Ela disse que não era de jeito nenhum. Resumindo, gente, nós fizemos uma vaquinha para pagar uma consulta para ela no Dr. Felipe. Vocês acreditam disso? Aí nós fizemos uma vaquinha e aí a mulher foi lá. Imagina o que que deu? Bipolaridade. Gente, isso é sério, né? Vocês lembram que um bipolar tomando remédio excitatório pode levar ele à morte? Vocês lembram disso? Isso aqui é muito importante. Então, aquela mulher, ela poderia ter colocado a profissional poderia ter colocado aquela cliente a um estado de suicídio, viu? Por quê? Quem lembra aí o perigo do suicídio na depressão unipolar? Quem é que lembra? Onde é que corre o risco? Hum? Vocês não lembram, né? A depressão unipolar, o risco é a pessoa passou ali muito tempo na depressão, ela está na desesperança, e aí o que que acontece?
Anotem isso, gente, isso aqui é muito importante. A depressão unipolar, nas 4 primeiras semanas, é o perigo do suicídio. Isso aqui é muito sério. Então, quando vocês observam um cliente de vocês com depressão muito tempo, unipolar, e aí eles vão lá, você já avisa para a família tomar cuidado ali nas 4 primeiras semanas. Por quê? Quem lembra do porquê? A pessoa, quando ela está na depressão há muitos anos, na desesperança, ela não tem energia. Então, o humor dela está abatido e ela não tem energia, ok? Então, vamos aqui. Quando ela tomar a medicação, e a energia vem primeiro, antes de estabilizar o humor, a pessoa ela tem energia para tirar a própria vida. Olha o tanto que isso é sério. Você já pensou o risco, né? E eu estou falando da depressão unipolar. Eu não estou falando da depressão bipolar 2 e nem da um ainda, né? E aí, o que que acontece? Na depressão, né, do bipolar 2, o risco do suicídio também é muito parecido na depressão unipolar. Por quê? Porque, gente, a depressão do bipolar 2 ele pode passar anos e anos na depressão, entendeu? E ele achar que é uma depressão unipolar. Olha que interessante aqui. Eu tenho um cliente que o primeiro momento ali que eu comecei a atender ele era depressão, né? Depressão, depressão, depressão. Né, aquela depressão, aquela linha reta aqui da depressão aqui, ó. E aí, o que que aconteceu? Gente, um dia, e esse cara medicado. Porque, assim, inclusive, o médico dele é o doutor Felipe, mas presta atenção. O doutor Felipe, ele vai te ouvir. Se ele não encontrar algum diagnóstico que indique uma bipolaridade, ele vai ficar em observação, ok? Então, esse meu cliente, até então era só depressão, sempre, sempre. Gente, esse meu cliente passou um ano fazendo terapia comigo, um ano. Ele não tinha tido nenhuma melhora, só na depressão. Um certo dia ele acorda, feliz da vida. Meu Deus, que alegria é essa? Que felicidade, felicidade, estou curado, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. O cara passou uma semana na hipomania. Caiu de novo. E essa queda já tem mais de um ano. Então, ele está comigo até hoje. Aqui nós fechamos o diagnóstico. Entenderam agora, Antônio? A questão da bipolar, da depressão do bipolar 2. Se tiver um históricozinho de hipomania, já pode Já fechar o pode ser diagnóstico. chamado. Aham. Uhum. Porque eu entendi. Passar muito tempo com depressão, parece que é uma depressão unipolar, né? Unipolar. Mas se tiver um Uhum. episódio de hipomania, Isso. aí já Gente, tá, né? Linhares, ele passou uma semana. Jesus me curou e ativo, feliz. Aí foi ali nós fechamos o diagnóstico. Entendi. É sério, né? Ó, a Aham. sensibilidade que nós precisamos ter, gente. É. É muita sensibilidade, tá? Não brinque com cliente bipolar. Eles podem ir para o suicídio. Cuidado. Se você observar que você ainda não dá conta do manejo, indica um profissional que dê conta, mas não deixa. Ó, esses dias tem uma pessoa, né, que ela é cristã, aqui de Foz, e ela me pediu até, pelo amor de Deus, para eu atender a nora dela, que já era a segunda vez que ela tentava o suicídio.
Meu Deus. Ô, gente, na hora, assim, a menina da idade da Victoria, né? Aí eu falei, traz ela aqui. Aí ela trouxe, sem dinheiro para ir num bom psiquiatra, sem dinheiro para pagar a terapia. Foi pro SUS. O psiquiatra passou a medicação. Na hora que eu ouvi a menina, eu já vi que ela era um caso de bipolaridade. E dá tipo um. O que eu fiz, gente? Eu paguei uma consulta para ela. Vocês estão entendendo? Isso aqui não é só, não é sobre dinheiro, não. Isso aqui é uma missão de vida, viu? Você olhar para uma pessoa, assim, sem esperança de nada. Segunda vez, tentou suicídio, não sabe o que tem. E você sabe o que tem, mas o outro médico lá passou foi um diagnóstico nada a ver. Eu peguei. Eu não podia, pois eu paguei. O que deu, gente? Batata. Bipolaridade. Aí eu falei para ela, minha filha, você não precisa se preocupar com as terapias que não, que eu vou lhe dar. Entendeu? Eles não têm condições. E aí, depois de uma semana, né, ela já medicada, ali melhor, foi que aí eu comecei a atendê-la. E eu tô nesse processo com ela. Gente, mas vocês vão pegar a história de partir o coração de vocês. Porque não é fácil. Não é fácil. E, e nós precisamos ter essa sensibilidade, porque se a gente não tiver essa sensibilidade no ouvir, vai passar desapercebido, tá? Então, vamos ter cuidado com a depressão da bipolaridade 2 não ser confundida com a unipolar. E vamos ter cuidado com o quê? O bipolar 1, ele pode passar a vida inteira na mania e na hipomania. E a pessoa achar que ele é só sem caráter, que ele compra, que ele não paga, que ele não tem propósito, que ele começa as coisas e não termina. Alguém conhece alguém de vocês aí conhece alguém assim? Que é a pessoa que compra e não paga, que é enrolado e começa as coisas, não termina. Isso aí já pode ser um quadro de bipolaridade, que ainda não veio, tá? A fase depressiva. E eu vou falar para vocês algo muito importante, que nessa fase eles nunca, nunca, nunca vão procurar ajuda. Eles só procuram ajuda na fase depressiva, ok? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Porque o que que acontece? Anotem isso aqui que eu vou falar para vocês, que isso aqui são chaves de ouro. Cuidado para não confundir a personalidade da pessoa com transtorno, ok? Então, gente, quando nós falamos que a pessoa tem bipolaridade, nós estamos falando de quê? Tem época que o cérebro dela recebe uma descarga de química muito grande e tem época que isso cai total. É isso que nós estamos falando. Então, se a pessoa ela é introvertida, se ela é extrovertida, isso aqui não tem nada a ver com personalidade. E muitos associam isso até a demônios, né? Ai, não, porque era tudo endemoniado. Não, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos ter cuidado. Agora, o que que eu quero que vocês prestem atenção? E a Jéssica e a Rafa, né, tá aqui, que as duas são, né? A tipo 1, que a Linhares é a tipo 2. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque o que que é uma pessoa que não tem bipolaridade? Uma pessoa que não tem bipolaridade, ela vai ter dia que ela não vai querer ir para a igreja. Vou dar um exemplo. Ela está cansada. Por exemplo, domingo, eu não queria ir para a igreja, eu estava super cansada. Mas eu fui. Cheguei lá, o louvor foi maravilhoso, eu fui me alegrando. Pronto, cheguei em casa boazinha, entendeu?
Tem dias que eu não quero ir na igreja, mas eu vou. E lá eu me renovo. Oh, coisa maravilhosa. O que é o problema da bipolaridade? É que a pessoa pega, veio o desânimo, ai, não, já estou na baixa, eu vou ficar em casa mesmo. Ela se entrega. Vocês entenderam? E aqui é que é o problema. Para vocês não se entregarem. Não é que vocês têm que viver, vocês entenderam o equilíbrio aí, né? Que vocês têm que viver na rua, na igreja, não. Mas vocês precisam começar a observar o quê? Quando você está entrando na mania, quando estão entrando na fase depressiva. Aí, vocês precisam entender que, enquanto os fatores externos não estiver resolvido, é difícil regular a química, viu? Então, eu tenho uma cliente que ela começou, eu atendi ela, que ela até então era tratada como depressão unipolar. E aí ela ficou, né, malzinha ali e tudo, e foi se agravando. As medicações não foram fazendo efeito e o médico diagnosticou ela com bipolaridade. Mas o que que aconteceu? O marido pediu o divórcio. Ela já tinha bipolaridade e não sabia. E a dela é tipo 2, entendeu? Aí o médico, nossa, mas você não melhora, os remédios não estão dando resultado. E o marido também, né? Que doença é essa que não tem cura? Você está tomando remédio. Mas o fator estressante estava ali, do lado de fora. A mulher estava passando por um divórcio, gente. Entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu chamei o esposo dela e falei assim: olha, ninguém é obrigado a viver com ninguém, mas eu quero te pedir um favor. Nesse momento, não fale em divórcio, vamos equilibrar ela direitinho, regular a química dela. E depois vocês conversam sobre isso, a gente prepara ela. E ele concordou. Gente, isso foi uma semana. Na outra semana, a mulher já era outra pessoa. Outra pessoa. Por quê? Porque houve segurança para o coração dela. Então, ali a medicação começou a fazer efeito. E foi fazendo efeito, foi fazendo efeito. Aí, sabe o que que acontece também? É, ela o médico começou a reduzir também a medicação, viu? E o médico ficou impressionado com a melhora dela. Mas a melhora foi o quê? Hum? O fator externo. Então, nós que vamos tratar de pessoas com bipolaridade, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós precisamos aplicar o protocolo. Não adianta. Se não aplicar o protocolo, essa pessoa não vai sair daí. Então, vamos lá. A alimentação. Então, se essa pessoa ficar tomando estimulantes aí da parte da tarde para frente, né? Ela não vai dormir. E se ela não dormir, ferrou. Você lembra um dia que a Rafa estava tomando chimarrão na aula? Não foi, Rafa? Eu falei, Rafa, eu não acredito que eu tá tomando chimarrão. Não. Ela não conseguiu dormir direito, gente. No outro dia ela já amanheceu ruimzinha. É impressionante, gente. Tem que ter muito cuidado para eles não ficar tomando estimulante na parte da tarde. Por quê? Porque se isso comprometer o sono, uma noitezinha sem dormir já pode levar o bipolar para um estado de irritabilidade, tá? Já pode levar ele para uma fase depressiva. E aí, põe uma coisa na cabeça de vocês. O bipolar não pode dormir de mais e nem de menos, só até 8 horas.
Tem que dormir em horas parecidas, acordar em horas parecidas. Não adianta. Ah, e agora eu não vou viver. Você que sabe a qualidade de vida que você quer. Entendeu? Muitas pessoas preferem para as drogas, até para o suicídio, né? Por quê? Porque não querem uma responsabilidade. Então, o sono é um fator muito, muito, muito importante aqui no tratamento do bipolar, viu? Então, eles não podem dormir de mais e nem de menos, ok? E dormir em horários parecidos. Dormir em horários parecidos, acordar em horários parecidos. Ah, vai ter uma vigília lá na igreja, pererê, parará. Você não tem que ir para a vigília. Ah, mas o pastor chega para ele e diz. Então, você vai, né, falar com o seu cliente. Você fala com o seu pastor se ele quer falar comigo, para eu explicar o seu quadro, que você não pode passar sono. Então, isso aqui tudo vocês já precisam, ó, gerar consciência, tá? No cliente de vocês. A Vicky, esses dias, minha mãe está fazendo uma campanha de madrugada, mas minhas irmãs, né, online. E aí, 5 horas da manhã, e a Vicky, mãe, eu vou fazer. Vai, não. De jeito nenhum. Pode orar a qualquer hora, Deus escuta. Mas você não vai fazer 5 horas da manhã. Porque você não pode passar sono. Entendeu? Isso aí já entra no sacrifício de tolo. Como se eu não posso passar sono, que isso é um fator desencadeante aqui de uma bipolaridade aqui, né? Eu vou fazer isso, eu estou tentando a Deus. Entenderam? Fica, tá com o namorado, ok. Ela é responsável, ela sai cedo e chega cedo. Gente, essa é a realidade, se você quiser viver feliz, entendeu? Então, ela sai no mais tardar meia-noite, ela tá aqui. Quando ela sai com o namorado, entendeu? Meia-noite ela já tá deitadinha ali, tá dormindo. Ai, mas eu gosto de sair à noite, eu só gosto de dormir uma hora. Não, aí você vai ter que se adaptar, né? Para dormir aí no máximo, estourando meia-noite. Sempre dormir em horas parecidas e acordar em horas parecidas. Que eu nem posso estar dizendo isso aqui, né? Que é para dormir meia-noite. Eu estou falando é para aqueles teimosos mesmo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A atividade física não pode fazer no final da tarde. De jeito nenhum. Porque é ativa. Sempre indica até ali no máximo ali umas 14 horas, ok? Vocês vão ter que anotar tudo isso aqui para vocês passar para os clientes de vocês, tá? Então, eu já falei, intestino, muito importante. Vocês lembram? O nosso intestino produz 80% da nossa serotonina. E quem disse que eu ir no banheiro todos os dias tá ok? Então você viu que ele está fazendo atividade física, está dormindo direitinho, está medicado. Não tem fator estressante do lado de fora aqui. E a minha cliente ainda está difícil de controlar o humor, olha para o intestino. Entendeu? Vocês vão encontrar muito bipolar com desbiose, viu? Vão encontrar. Desbiose, problemas intestinais, tá? Vou encontrar. Caso da Jéssica, por causa da tolerância à lactose, né, Jéssica? Aí já complica, porque só a intolerância à lactose, uma hora prende, uma hora solta, não é isso? Então o intestino aí já compromete, Eu e a tá? Pois é, completamente né, Linhares? é, quer dizer, desregulado no sentido de opreso, Uhum. parece que tá normal, mas nunca solta. Tipo assim, quando a pessoa diz, tô com diarreia, oh meu Deus, eu nunca fico com diarreia. O meu é Linhares. diária. Oi, meu amor.
O meu é mais preso e a lactose ataca mais a minha pele, dá mais alergia, coceira, Hum, assim. Mas eu aprendi a cuidar, sabe? Cuidar bastante. E eu regulei tudo isso que você colocou aí, sono, intestino, tudo. Coloquei tudo em ordem, a casa em ordem. E eu tô outra pessoa. Ai, que bom. isso, compartilha com a gente aqui, Jéssica. O que que você Ah, fez? eu coloquei horário para dormir, para acordar, tô indo na academia, tô cuidando da alimentação, sabe? Cuidando do intestino também. Eu alinhei tudo, sabe? Um pouquinho, não foi tudo de 100%, mas cada dia eu fazia um pouquinho, até eu entrar Uhum. na rotina. Ainda tô com dificuldade no sono, que é de. Eu quero dormir mais que 8 horas, mas me, Não pode. eu me Não, foco. não, não. Então, isso Uhum. ainda eu tô colocando mais na rotina, mas o restante Uhum. eu alinhei. Tu bota o despertador, Jéssica. Aí eu Na hora coloco que toca, e deixo. levanta com tudo. Levanta É com isso tudo. aí. Meu Deus. Uhum. Esse Viu? aí eu tô sofrendo mais, assim, sabe? Tá, mas isso aí tu já viu a diferença no humor? Ah, claro. Ixi, a minha mãe falou que tem que ela não sabe que eu tô fazendo tratamento, né? Nada. A minha voz, ela falou, Dani, você tá plena. Eu Olha que tô interessante. mansa, assim, sabe? Tô tranquila, tô mais em paz. E claro, tô fazendo terapia também, né? Tudo isso. Não, isso é com certeza, tem que fazer. Tudo isso. Então, foi uma junção de coisas. Daí Uhum. comecei a fazer com a Josana também, ela tá fazendo uns trabalhos diferentes comigo. O Leandro Uhum. tá no Américo, então, porque a nossa situação financeira não tem como mudar, né? Então a gente tem que aprender a lidar e viver bem com isso. Isso. Tem como mudar, né? Estou É, trabalhando para isso. trabalhando para isso, mas não que antes era o meu. É o momento que não É, pode, né, me deixar exato. para baixo. Me Uhum. comer viva de jeito nenhum. Sou outra Isso. pessoa, melhorei muito. Ó, aí vocês lembram da Jéssica? Ai, Yara, eu já estou tomando remédio, fazendo terapia, tudo. Aí muitas coisas ela não estava fazendo, né? Ó, Principal. é isso aí, Jéssica, faça isso mesmo. Meu Deus, é um divisor de água. Linhares, o que você já fez sobre o que você descobriu aqui? Eu mudei a minha atividade que eu fazia à tarde, que eu amava, né? Fazer uma caminhada ao ar livre à tarde, finalzinho da tarde. Aí eu mudei para amanhã, estou fazendo pela manhã. E só, só não fui ainda no psiquiatra, estou ainda dando essa enroladinha, Uhum, estou ainda tomando quetiapina, né? uhum, E durmo tipo 6 horas, 5 a 6 horas por noite, só de dia eu nunca durmo mesmo. 6 da manhã estou acordada, estou de pé. uhum. E Tu tô, dorme quantas horas? umas 6 horas. É, né? Dificilmente eu durmo 7, assim, que dá 7 horas, né? Mas eu tomo remédio direitinho, toda noite, 9 horas eu tomo, Tu só tá tomando quanto de quetiapina? 2,5, só um comprimido, 2,5. Uhum. Por que que tu não toma o de 50? Pois é, não sei. Eu sempre Não, não tem tive. perigo não, Linhares. De jeito nenhum. Porque assim, tu precisa dormir bem, viu? Tá dormindo pouco? Eu acho que aí eu vou no psiquiatra, e porque como eu fui foi repetir a consulta com um clínico geral, primeiro eu não tinha ideia, né, de mudar mesmo para 50. Uhum, Aí agora que tu tá falando, na verdade. Aí agora que você tá uhum. falando, mas se eu tivesse, que eu quisesse, ele não mudaria, né? O clínico geral não muda, ele só Não. repete a mesma. Uhum. Ó, até Mas eu 50, vou, até 75 é só para dormir. A quetiapina, entendeu? né? É só para dormir. Aí, quando aumenta a quetiapina, de 100 para cima, já vai trabalhando no humor. Vou, né? Aí, Nossa. até 300 é no humor. Aí, de 300 para cima, já vai trabalhando já nessas, já mais dentro desses. Ah, eu esqueci o nome agora.
Quetiapina, ela é um bom brio dentro da psiquiatria. Sim, Até uma quantidade ela trabalha insônia, até quantidade trabalha humor, até... Então, assim, elas são 4 níveis, se eu não estou enganada. Entendeu? Então, entendi. assim, minha filha procura um profissional. Procure. Porque, assim, o fato de você não procurar, isso já está falando de quê? Da, 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 da falta de amor próprio. Talvez. Entendeu? Uhum. Faça isso. Eu E tô, cuide do seu intestino. eu acho, assim, meu intestino, a lactose, eu não tomo, dificilmente eu consumo alguma coisa, né, com lactose, eu sempre tenho cuidado, mas a própria médica falou, ela disse, ó, se você vai numa festa, um aniversário, uma coisa, você pode consumir e toma um Lac-Dayzinho que resolve. E eu faço isso mesmo. Mas só que eu sinto indigestão, né, com lactose. Uhum. E, Só que tu precisa regular teu intestino. pois é, mas para isso eu tenho dificuldade, não sei como fazer. Aí Tem tu tem que procurar um profissional. Porque, assim, Linhares, é 80% da tua serotonina. Uhum. 80 é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tá? Hoje E tem hoje, né, lactobacilo. nosso grupo. Ó, já que aqui só tem mulher mesmo e todo mundo tem essa questão, hoje mesmo eu não fui ao banheiro. Uhum. Nem, não fui. E é como se eu tivesse almoçado ainda agora. Não jantei, almocei Uhum. e até logo. E não comi arroz. Não comi farinha, não comi beiju, não comi. O que eu comi foi inhame, inhame, cenoura, beterraba e um caldinho de carne. A carne foi só um farelinho, né? Porque carne vermelha aí também evito. Mas aí eu coloquei um pouquinho. E não entendi. Até comentei com meu esposo. Não entendi por que que eu tô desse jeito. Porque foi uma coisa tão light. Mas às vezes o inhame ele é pesado, né? Mas o inhame, ele tem como digestivo, Yara. É. É, Aí a gente tá perguntando, e água, tu tá bebendo o suficiente? água, assim, muito. Até porque aqui tá muito Hum. quente. Se você não beber, você, Hum. você desidrata. Uhum. Eu procuro beber. Aí, uhum. Aí entra o fator, né, emocional. Vamos lá. Será que eu não estou em uma situação que está sendo difícil de digerir, entendeu? Vamos ver, Yara. Ei, Yara, Ah. imersão marcada para sábado. Hum. E essa imersão, aí eu fico assim, será que o povo vai? Será que eu vou conseguir falar? Eu, quarta-feira, domingo foi, a pastora me chamou para orar. Quando eu peguei o microfone usado, menina, na mesma hora, me deu uma crise de tosse, babando, e parece que tinha espinho na garganta. Aí isso me preocupou, pois tu falou, minha filha, pois é isso. Aí eu me preocupei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de falar? E aí já vou comprar um microfone novo, porque se eu pegar microfone usado, dá essa reação. E hoje já espirrei. Eu sei que isso é autossabotagem, só pode ser. Pois é, mas olha, se você tivesse reguladinho, você não estaria passando por isso. É, Ó, tu viu ó, o tanto de prejuízo que traz, entendeu? Uhum. E lógico que você poderia estar, né, é, poderia sentindo, mas não nessa intensidade, sim. entendeu? Não nessa intensidade. É muito importante, Linhares, a gente se regular quimicamente. Meu Deus do céu. Oi, Yara. Oi. Aqui o Patino, o doutor Felipe, ele pegou, me tirou do 25, 2 meses, 3 meses, ele me deixou no 25 miligramas. Aí nos primeiros Uhum, 2 meses foi muito maravilhoso. No terceiro eu já não estava muito bem. uhum. Dos 25 ele pulou para 100. Não aumentou meu sono, mas a qualidade de vida que me trouxe foi fenomenal. Ó, o que aconteceu com a Vic? O que que vocês têm que entender? Presta atenção. O bipolar,
o cérebro dele, ele tem sensibilidade ao estresse e à pressão. Pega isso aqui. A Vicky, ela tá na pressão de TCC, de manhã ela estuda, aí ela chega, ela faz o almoço, aí ela atende os clientes dela, ela trabalha para mim. É muita coisa que aquela bichinha faz. Então ela tava assim mesmo, pensa. Aí o que que o doutor fez? Aumentou a ketchupina dela para 100. Por quê? De 100 para cima já trabalha no humor, foi onde toca acalmou mais, entendeu? E foi onde ela acalmou mais. Aí tem vezes que você vai pensar e diz assim, meu Deus, eu estou piorando porque o médico aumentou. Não, Jéssica, ele estava trabalhando no neurotransmissor e aqui, quando ele aumenta, ele vai trabalhar nesse outro neurotransmissor. Não é porque piorou. Olha que interessante, né? Oi, Rafa. Ele pede, não sei se alguém já começou a falar antes, Pode ele falar. pede o exame de sangue para medir os níveis dos neurotransmissores. Tem alguns casos que ele pede. Eu Ah, acho que é mais quando a pessoa toma lítio, entendeu? Que ele pede. sim. Eu acho que ele pede mais nessa questão, quem toma Eu, lítio, né? é, Para eu, ver. eu quero fazer, faço questão de pedir. Era para eu ter pedido para o cardiologista para ele passar isso para mim, esqueci. Aí eu Não, estava tu já olhando pede aí, pro doutor pedir, que ele já pede certinho o que ele quer também. vou pedir. Se ele Viu? esquecer, eu já vou pedir para ele passar. Uhum, Vou ver se eu levo ótimo. em. Eu tô Leva. protelando, eu convenço ele. Ele diz que é um gatilho falar em psiquiatra e ele já dá aquele eu moço, mas Mas é porque ele nunca tratou. ele já teve, já assim, a A bipolaridade não, bipolaridade, ele não. Ele deve ter tratado com é antidepressivo. psiquiatra e ele se sentiu pior. Entendeu? Aquele caso que tu estava relatando aí eu comparei um pouco com ele, aí ele disse que agora quando ele pensa em psiquiatra, ele já acha que vai piorar. E o moço não vai, esse Não. que tá, eu vou Explica ter, para ele tudo isso aqui. vou explicar, mulher, eu vou tirar, era até para eu ter, eu vou explicar para ele direitinho. É porque nosso tempo tá pouco, Explica, tá trabalhando muito. Aí eu também, Eliares, explica o mais rápido possível. Por sim, quê? Porque ele vai entender que a medicação que deram para ele, a reação é aquela mesma, viu? sim. Uhum, Tá? Por isso que ele se sentiu mal, sim, viu? Faça isso urgente. vou fazer. Ô, tá. Oi, Rafa. Oi, pessoal, boa noite. Então, Yara, as meninas comentando agora, na verdade, assim, é algo que eu já tinha observado faz tempo. Eu não sabia se era medicação ou porque a minha vida mudou demais, né? Tipo, eu era muito ativa, eu ia pra Foz todo dia, né? E agora eu mudei muito em vários aspectos. E aí eu tinha achado que eu tinha trocado meu foco, porque antes o meu foco sempre foi muito meu corpo, academia, loja. E agora eu não treino mais. Eu não tenho vontade, eu não tenho disposição, tipo, raramente eu tô fazendo alguma coisa. E eu tinha achado que era porque eu tinha. Vocês estão escutando? Eu estou Ah, tá. escutando. Eu achado que eu tinha trocado meu foco, né, meu hiperfoco de trabalho, e, enfim, e corpo, para os estudos e para Deus, assim. Mas isso tá me incomodando, tanto é que eu fiz uma consulta com uma nutróloga, até demorou muito para conseguir o horário com ela, mas eu consegui essa semana passada, e amanhã eu vou para Foz tirar os exames, porque eu não tenho vontade. E eu fazia dois cardio, eu era louca do treino, assim, sabe? Fazia dois cardio por dia, mais treino, mais dois esportes. Ó, porque E aí nessa fase tu estava muito na mania, E aí eu me entendeu? sinto assim também, eu não sei se é porque eu tô mudando muito, enfim, até. Na verdade, eu tô muito mais feliz, só que eu sinto que eu não. É muita coisa mudou na minha vida, né? Tipo, só que antes eu era muito uau, não sei o quê, lá. E aí até eu falei pra Sara, eu falei, nossa, filha, eu perdi muito seguidor, né? Aí a Sara falou assim agora pra mim, claro, né, mãe? Porque antes você era interessante. Bem assim. Porque nem eu vejo mais seus stories. Eu falei, nossa, falei, mas eu tô muito feliz. Eu falei, você me desculpa, mas eu sou muito, como é que eu falei? Eu falei assim, eu estou de poucas palavras, mas o pouco que eu falo tem muito mais instrução e mais sentido. Isso. Aí a minha irmã falou, toma, toma distraída. E eu não tenho necessidade mais. Eu não tenho mais aquela minha, como que se diz?
eu era muito carente, né, na verdade, né, Yara? Então eu vejo muito que aquilo era muito mais carência, necessidade de autoafirmação, que as pessoas me vissem. E então, mas ao mesmo tempo parece que não sei, parece que eu não sou mais eu tô me encontrando. É muita novidade para minha vida agora, né? Então, Uhum. isso que eu Ó, nem o falei que que muito. acontece? Você estava no extremo. Uhum, Aquela quantidade de atividade física, aquela tua rotina ali é mania. uhum, Não era nem a hipomania que era mais fraca, era a mania. Era muita energia. é. Eu não sei se tu entrou na aula, se tu já estava na aula, quando eu falei que tem gente que passa a vida inteira na mania, na hipomania, e nem sabe que tem bipolaridade, porque nunca vê uma fase depressiva, É, então, porque entendeu? eu já fiz quase todos os esportes do mundo, eu acho. Porque eu tinha Hum, necessidade de estar trocando e academia eu nunca parei, mas eu tenho necessidade de estar sempre trocando desde que eu sou criança. Eu sempre uhum. tinha e fazia muito. Tá, mas hoje tu tá fazendo academia? Eu faço body pump, mas eu vou uma vez por semana. Uhum. Tá, aí o que Mas que eu você tem? acho que a minha terça tá bem baixa também. O que que tu tem que tomar cuidado é o seguinte. Foi o que eu falei, não deixar o transtorno confundir com a tua personalidade. Então, você não era aquele extremo não estava certo, Uhum, mas agora você vai colocar uma disciplina e vai para a academia. uhum. Pronto. Coloca uma disciplina aí, viu? Para ir, porque vocês precisam, de preferência na parte da manhã, viu, Rafa? Sim, tem que ser manhã. Tanto é que eu até Uhum, cancelei o meu com a minha outra personal que eu tinha, porque ela não tinha horário de manhã e eu já percebi que eu só funciono para treino de manhã. uhum. Ah, e uma outra, deixa eu fazer uma observação também, já que a gente está falando sobre o sono. Eu, eu fui em um jantar sexta-feira, depois do jantar, veio um pessoal aqui para minha casa, e aí dois casais não foram embora. E aí eu peguei, graças a Deus o Anthony começou a chorar, só que já era meia-noite, já meia-noite, não, meia-noite e meia. Aí eu falei, gente, licença, ficaram duas mulheres, né? Falei, gente, vocês licença, mas meu filho só dorme comigo. Mas eu já tava começando a Pronto. ficar, só dorme comigo. E aí eu subi, dei banho nele e dormimos. Só que meu marido demorou, era aqui em casa, não me irritei nem nada, porque antigamente isso me irritava também, né? E aí eu não me irritei, só que ele veio dormir muito tarde. Acho que era umas 3 da manhã quando os homens foram embora aqui de casa. E aí ele chegou, eu dei um coice nele, sem motivo, no meu marido. E aí depois eu falei, mas eu estava muito irritada. Aí depois no outro dia analisando, eu falei, gente, eu fiquei irritada porque eu não fui dormir no horário, porque eu dei banho no Aham. Anthony. Aí tudo, aí eu fui dormir já era 1h30 da manhã. E para mim já era muito Nossa. tarde. E aí depois do outro dia eu falei, amor, desculpa, eu fui dormir muito tarde, você chegou tarde, eu fiquei irritada, mas esquece que eu falei. Mas só hoje em dia eu tenho noção que esse negócio do sono mexe muito Uhum. comigo. Mexe, 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 mexe. É assim, meu filho, a gente, ó, gente, com licença, mas eu vou ter que ir. Fica à vontade. Tem que ser assim. Sim. Fica à vontade, eu tô indo dormir. A Mas eu já verdade vi, é meia-noite e meia é meu prazo máximo, assim. o máximo. Uhum. Tá, mas Exato. E amanhece ruim. Percebe demais. Então, o que que acontece? Vamos lá? Atividade física, alimentação, intestino, sono, psiquiatra nem se fala, terapia nem se fala. Nem se fala. Agora, o mais importante de todos, espiritualidade. Vocês vão ter que trabalhar isso com os clientes de vocês. Por quê? Gente, o bipolar, ele é muito ressentido. Então, eles interagem com a irritabilidade, com a raiva ali, entendeu? E aí vocês vão ter que começar o quê? Trabalhar isso em vocês, tá? A espiritualidade, a gratidão, isso é muito importante. Vocês desenvolver isso, começar a trabalhar isso. E vocês podem observem que vocês têm tipo um toque no pensamento, que é isso. Aquela é, é um loop de esperando algo ruim acontecer com vocês, entendeu? Ah, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Ó, a Linhares ali, a fala da Linhares, né? O livro Deixar Aí é maravilhoso.
comam ele, leiam. Viu, Jéssica, né? Maravilhoso. Então, assim, a nossa espiritualidade, ela vai contar aqui muito. Por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai trazer neuroplasticidade autodirigida para nós, tá? Então, o que que vocês todo dia vão fazer? Né? De manhã cedo ali, sem religiosidade, né? Se quiser fazer deitado, faz. Quem quiser fazer joelho, faz. Mas que você fique naquele estado ali, né? Agradecendo a Deus como se já tivesse recebido. Se conecta a si mesmo assim com alegria, bote assim músicas que tragam paz ao coração de vocês, porque o que que acontece? Gente, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil. Ó, uma pessoa com bipolaridade, o que que acontece? O gatilho vem, digamos, uma falência. Aí tratou a depressão, perere para ok. Aí veio outro gatilho, divórcio. Tratou a depressão, ok. Veio outro gatilho, o filho foi estudar fora, a mãe ficou ali, né, depressiva. Tratou a depressão. Do quarto em diante, não precisa mais de gatilho, não. O cérebro se acostumou com o sofrimento, gente. Se não tratar a bipolaridade, vocês vão observarem que as baixas vão ser mais frequentes. Entendeu? Aí elas vão vir com mais recorrência. Então, antigamente, ixi, eu passei 2 anos sem ter uma baixa, né? Sem vir a depressão, tudo. E agora, porque o cérebro ele vai se acostumando. E aí, depois que ele padroniza um comportamento, aí vai dar trabalho. Então, vocês precisam, vocês, né, que têm já evitar de estar no quadro depressivo. A gratidão, o que que ela faz? Poxa, estou passando um momento difícil, sai do lugar de vítima. Qual é os meus 50%? Eu vou lá, pego meus 50%, elaboro, vou para a vida e dou certo. Gente, é impossível. Impossível não dar certo. Eu acredito que uma pessoa ela pode silenciar qualquer transtorno e qualquer doença. Entendeu? Mas para isso, do jeito que foi uma vida inteira, para isso acontecer, é um processo para gente. Olha o tanto que tu mudou, né, Rafa, que tu falou? Yara, eu vi esse comportamento agora. Minha filha, é isso mesmo. Você está mudando e a tendência é isso, é melhorar mesmo. Viu? Tá? Oi, Jéssica. Yara, você lembra quando tu me deu a direção de trabalhar a questão da minha paternidade, né? Que eu direcionava aquele um Uhum. esperma e tal. E eu comecei a trabalhar, né? Isso. E a minha vida teve uma ruptura muito grande quando eu comecei a trabalhar isso, trabalhar o perdão, sair do lugar da vítima, dessa frequência de vítima, da ferida da injustiça. Uma outra Jéssica, sabe? Procurei a história do meu pai, fui atrás, descobri quem era minha irmã, descobri quem era o pai, a história dele. Olha que Eu legal. só não quis me aproximar, tipo, entrar em contato com ele, mas eu descobri a história e ressignifiquei e reprogramei isso, sabe, na minha vida, assim. Ele é Mudei. vivo, Jéssica? Ele é vivo, ele mora no Rio Grande do Sul, mas é uma família, é uma vida. Ele é traficante, bem pesada a vida dele, assim, sabe? Bem pesada. Então eu não quis Eu entrar entendi. em contato por causa dessa questão. Mas eu Tá. descobri, posicionei ele assim como meu pai, um rei. Foi até a Josana e o Américo que fez essa dinâmica comigo, assim, foi tremendo, assim. O Américo foi meu pai ali, sabe? E foi um trabalhar ali, de liberação, e depois ele me abençoando, me posicionando para ir para a vida, sabe? Foi tremendo. Tu viu que é um processo? Primeiro Uhum. momento que tu ouviu isso na aula, tu levou um impacto, né? Não, fiquei muito mal. Não aceitei muito bem, tipo, ai meu Deus do Não céu. aceitou. Aí aquilo ali foi crescendo, crescendo, até você chegar onde você chegou. Sim.
Isso aí. Não, gente, é muito forte. Meu Deus do céu. Forte demais. Tu estava na igreja terça-feira, Jéssica? Quando? Ou segunda-feira? Segunda eu não consegui. Foi Infelizmente, forte. eu vi. Muito forte mesmo. Então, assim, meu Deus, pessoas presas a abusos sexuais, anos e anos. Teve uma mulher lá que ia possessão na hora, dando processo. Foi forte. Então, o que que eu quero falar? Quando a gente libera, aí tu já vê, Rafa, tu que estava lá, os sintomas da bipolaridade nela, né? Você já vê ali, só que ela já está no estado mesmo assim, bem tentativa de suicídios, entendeu? Então, assim, gente, isso aqui é para qualquer vida e qualquer transtorno. Temos que trabalhar o perdão. Temos que incluir, tá? Então, aqui. Até aqui eu só falei dos problemas aí, né? Da bipolaridade, tá? Yara, mas como tratar isso? Gente, aonde dói. É aonde dói. Entendeu? Por exemplo, a Jéssica, o que é? Tinha uma questão do pai, o financeiro deles hoje, entendeu? Então, hoje era algo que pegava muito, né, Jéssica? Vai trabalhar isso Sim. aí, não, cliente. Uhum. Não tem bicho de sete cabeças, não. Pior Não que não. tem, É isso tá? que eu falo. Aí vocês vão reprogramando os clientes de vocês, tá? De 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Vão reprogramando, trazendo a consciência, tá? Indica livro para eles ler, né? Vocês podem fazer videozinho também, colocar lá no Instagram, para você estar mandando para o cliente de vocês, ou pode pegar algum vídeo do doutor, tudo, né? Assim, já para eles tendo consciência, tá? E o emocional, na realidade, é quem desregula tudo. E aí, o que que vocês vão entender? Que existe bipolar que é dependente emocional. E geralmente esse dependente emocional, ele está muito na bipolaridade 2, entendeu? Que aí é onde foi ameaçado de perder o objeto de desejo, né? E aqui ele entra nesse estado deprimido, né? E aí tem que trabalhar. Eu tenho uma cliente que eu coloquei ela para o EMDR. Por quê? Para trabalhar só os abandonos. Porque ela é muito dependente emocional do marido. E o marido não quer mais. E ela tem bipolaridade. Então, o que que eu faço? Ela faz a terapia comigo e eu vou ter para fazer o EMDR, para trabalhar os abandonos. Entendeu? Então, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante, viu? A gente trabalhar os sintomas ali, a causa, tá? Aí, quando você pega um dependente emocional, aí sempre é bom o EMDR, para quê? Para a pessoa sair daquele lugar de dor, entende? Porque dói muito, dói. Existe bipolar, que vocês vão pegar aí, que está relacionado a dinheiro. E o financeiro dele vai estar uma porcaria, porém, eles continuam gastando, 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 gastando. Aí vocês vão ter que entrar com educação financeira dentro da terapia dele, viu? Como? Você vai conduzir ele para ele ficar só com o cartão, deixar o limite baixo no cartão. Isso é uma forma, entendeu? Da pessoa também já ajudar. Tentar comprar as coisas mais à vista, entendeu? E aqui tem um tipo de bipolaridade que vocês precisam entender, que elas enganam muito, que é aquela pessoa que eu não gasto dinheiro com besteira. Só que ela vai fazer uma reforma na casa dela, ela se endividou ali. Ela faz negócios, né, que muito altos, que ela fica ali na dívida.
Eu tenho essa característica, eu faço uns investimentos altos aí, depois eu tô, entendeu? E eu não tô gastando com besteira, entende? Então, assim, tu pode ver que a pessoa ela se bota nesse lugar sempre de estar preocupado com dinheiro. Então, vocês precisam entender que o cérebro dele não aguenta pressão. Vou ser bem sincero com vocês. Eles não aguentam serviço que trabalhe com metas. Banco, trabalho que tem metas é botar um bipolar na dor. Então, isso aí vocês já têm que orientar, viu? Os clientes de vocês e vocês também, tá? Então, eles precisam de coisas mais seguras, mais estáveis, entendeu? Outra coisa, eles são altamente inteligentes. O bipolar é altamente inteligente, você não tem noção do cérebro dele. Como o TDAH também. Então, usar o benefício da pessoa ao favor dela. Por exemplo, o que que tu gosta de fazer, Rafa? A Rafa é nítido, pessoas, conversar, influenciar. Ela está dentro de uma profissão maravilhosa, entendeu? Que é o quê? Terapia, ela já está no curso de neurociência, né? Crissandra, deixa eu te fazer uma pergunta. O curso de neurociência que tu tá fazendo, tu pode falar, meu amor, tá aí? Não sei se ela pode falar. Boa noite. Posso Oi, sim, meu amor. desculpa, Yara, que eu estava numa aula de bioquímica, mas eu consegui Olha, entrar. tadinha. Ei, Ah. o curso de neurociência que tu tá fazendo, ele fala que a ciência é involutiva ou evolutiva? Não, evolutiva, inclusive aborda muito agora a epigenética. Até os neurocientistas, tem um neurocientista que mora nos Estados Unidos, tem vários estudos, é tudo voltado hoje Tá, a então lá isso. a abordagem dele, nós não viemos do macaco. Não, Olha, viu? não, É porque a não. Rafa entrou uma Involutiva, né? involutiva, é o certo. Aí é Hum, tudo voltado, eu tinha até falado anteriormente, né? Epigenética mesmo. Agora vai ter hum, um módulo não sei se vocês conhecem, o Pondé, filósofo, ele já tem um outro contexto, né? Vai ter uma discussão aí sobre isso, mas ainda não chegou ainda nesse módulo, acredito que vai ser ano que hum. vem. Aí, o que vocês precisam entender que do dualismo, né? Dentro da medicina, tá? Que o dualismo vê o quê? Dividindo tudo, tá? Então, a ciência que vocês têm que estudar é a ciência involutiva, tá? Que a Rafa entrou num. Poxa vida, agora fiquei triste. Eu achando que o povo era crente. Mas eu vou fazer agora, tá pago, né? Vou fazer. Rafa, não tem A nadinha. minha eu fiz católica, né? Tudo que eu faço, eu busco sempre PUC. Ah, entendi. Então, eu Ó, que busco legal. PUC. Eu tenho muito medo, ou Mackenzie, tudo assim relacionado, né, que seja cristã, porque Pega a eu dica tenho aí, meu medo. povo. A minha formação toda foi em PUC. Então, é sobre isso. E tem grandes universidades, né, que são evangélicas, né? Então, nós temos até os nossos filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu sempre falo para minhas irmãs, né? Para ir nesse contexto, né? Porque é muito sério o que estamos vivendo hoje, é muito sério. Eu vejo mesmo na universidade hoje, e isso me preocupa muito, e é muito triste. É sério. Eita Deus. Então, vocês procurem, gente, cursos, né, de neurociência que tem essa abordagem. Olha, ela deu uma boa dica aí, a PUC, né? Então, mas, Rafa, todas as minhas formações foram ciências divididas. Por que que meu cérebro consegue conectar? Porque eu sou psicanalista raiz, meu amor. Nesses psicanalistas de hoje, não. Então, a psicanálise, ela não separa nada, entendeu? Por isso que para mim foi muito fácil conciliar tudo isso aqui, tá? Então, é,
alinhando aqui, eu parei onde eu estava falando sobre. Deixa eu ver aqui. Esqueci. O que eu estava falando, meu povo? Sobre a formação, psicanálise raiz, você Não, foi mas era antes falando. que nós entramos Ah, aqui, o né? involutivo. Mas Aí ainda eu era não. antes. Ah, antes? Não, Yara, eu acabei entrando depois da aula. Entrei tem 5 minutos. Ah, tá. Você estava falando que a gente tem que se Jéssica, alimentar bem, tem que fazer exercícios. A gente estava continuando aquela questão lá do bipolar, que tem que fazer tudo ah, protocolo, não? isso. O que que nós falamos agora no final? Jéssica, era contigo. Da questão do perdão, do bipolar Ah, sim, sim, perdoar. pronto. Tá, espiritualidade, viu, gente? Isso, É espiritualidade. muito importante, tá? Não esqueçam disso. É, a inteligência do bipolar, ele é muito inteligente. Então, o que que eu quero falar para vocês? Nunca usem isso como muleta e nem passem isso para os seus clientes como muleta, ok? Trabalhe os sintomas e as pessoas, quando ela muda a mentalidade, a percepção, elas vão parar de se sabotar. Então, lembra? Tudo que está ruim do lado de fora vai prejudicar o lado de dentro. Mas se eu mudei a minha mentalidade agora, eu vou atrair coisas boas, entendeu? E sempre sair do vitimismo. Isso aqui é fato. Outra coisa, vocês podem pegar bipolar com borderline. Vocês vão ficar confusos aqui, viu? Por quê? Nós vamos, no próximo módulo agora, nós vamos entrar sobre o borderline, viu? Então, vocês podem ficar confusos, por quê? Porque quando a bipolaridade ela vem com uma condição, por exemplo, a Vicky ela tem bipolaridade com TDAH, a Jéssica é bipolaridade, dislexia E e TDAH. TDAH, três. A gente tem que observar muito. Agora, assim, tem algo que deixa muito confuso, é o borderline com bipolar. E tem uma cliente assim, gente. Porque o bipolar são fases, né? Fases, semanas, meses. O borderline, ele vive isso num dia só, entendeu? É no dia. No dia ele tá bem, daqui a pouco ele tá mal, ele te põe no céu e no inferno no mesmo dia. A dor dele é o abandono. Então, vocês vão ter que trabalhar muito a questão do abandono, ok? Neles. Por quê? Porque o gatilho de um bipolar com borderline vai ser sempre relacionamento. Vocês vão observar isso, viu? Vai ser sempre relacionamento. Vocês vão observar que, né? Até que o dinheiro não vai até mexer muito com ele, não. Mas quando fala de relacionamento, vai ter ciúme se a pessoa tá jogando videogame, vai ter ciúme se vai jogar uma bola, vai ser possessivo, entendeu? Então vocês já daqui para frente, o que que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o quê? Cada transtorno sozinho, depois nós vamos aprender a misturar ele. Tá, mas espera bem aqui. Essa mulher tem característica de bipolaridade? Tem, mas ela também tem de bipolar. Gente, eu, Yara, nunca vi um psiquiatra tão bom em diagnóstico de bipolaridade, de borderline, como o doutor Felipe. É impressionante. São pouquíssimos os psiquiatras que têm essa sensibilidade de ver um borderline, entendeu? E a gente tem uma cliente aí, né? Que é borderline com bipolar. Então, assim, é muito delicado esse olhar, tá? Então, vocês vão ter que pegar os avisos que eu trouxe para vocês, que eu reforcei, para vocês observarem, tá? Lembra do meu cliente, bipolaridade 2, a vida inteira na depressão, veio um histórico de mania, hipomania,
Aí voltou para depressão de novo. Ali já fechou o diagnóstico. O borderline é vocês, nós já vamos entrar no módulo que vem, mas é porque eu vou ter que terminar, concluir aqui o bipolar. Mas é tipo assim, ele no dia Agora, posso apagar a luz? ele vive todas essas emoções, entendeu? Então, ele te bota no céu e no inferno no dia. Ou ele te ama muito, ou ele te odeia muito. E isso no mesmo dia. Entendeu? Coisinhas pequenas podem. Aí depois eles voltam como se nada tivesse acontecido. Tá? Mas não se preocupa não, que vocês vão entender direitinho, tá? Direitinho. Então, o que vocês vão ter que colocar na cabecinha de vocês? Sempre ter essa sensibilidade. Sensibilidade, tá? Observa. Todos os meus clientes bipolar que eu comecei a identificar, eu percebi depois de 1 ano de atendimento, porque com 1 ano eu já via começando a se repetir o ciclo novamente. Ó, aí eu ia lá nas nossas conversas, tipo, de 1 ano atrás. Aí eu via aquela mesma data, ela estava naquela mesma situação. Olha que interessante. Então, assim, vocês vão pegar clientes que vocês, né, é um processo, tá? Tem casos de bipolaridade que para fechar mesmo o diagnóstico aí é 10 anos. Tem 10 anos, tá? Então, que vocês possam se aplicar, tá? Em seguir excelentes profissionais, tá sempre buscando, se enchendo de conhecimento. A Rafa e a Jéssica é muito fácil para vocês, né? Identificar esse transtorno, né? Porque vocês conseguem identificar muito isso aí. Quem tem, né? Aí nós já tivemos aqui a Linhares, né? Que trouxe a bipolaridade 2 aqui, que foi muito bom, né? Olha que interessante. Agora, só muito cuidado para não passar desapercebido. Eu pontuei várias coisas aqui para vocês não esquecerem, porque uma vida ela é muito importante. E outra coisa, o bipolar, quando ele está bem, eles são da terapia, viu? Quando ele está bem, eles são da terapia. Yara, é uma opção. O bipolar ficar sem terapia, não existe isso. Aí quer dizer que a pessoa vai ficar dependente. Gente, presta atenção. Se eu tenho um terapeuta que ele está só crescendo, isso não é dependência emocional. Se eu estou evoluindo, não é não. Você está crescendo. Agora, o que não pode é você ficar preso em um lugar ali que a sua mente está fechada, você não está melhorando, tá? Então, seus clientes vão chegar e, você ainda acha que eu preciso de mais um pacote, minha filha? Você precisa de muitos anos ainda de terapia. Nem um pacote, não. E a verdade é essa, entendeu? A verdade é essa. Terapia é tudo, minha gente. Entendeu? Tá doido. Deus deixou os terapeutas para ajudar a gente, né? Então, alinhado isso, tenho empatia, tá? Eles vão fazer de tudo para você ficar com raiva, não atender eles. Por quê? Porque eles começam, não terminam, começam, não terminam. Coloque, se posicione nos atendimentos com bipolar, ok? Se posicione. Porque ele muda. Tipo, vim aqui, eu não tô afim de fazer terapia hoje. A química baixou, meu. Aí você já bota assim, olha, se você desmarcar a sessão em menos de 24 horas, você vai pagar. Mesmo jeito. Pronto, você já colocou um limite nele. Entendeu? Já colocou o limite. Porque se vocês ficarem caindo na dele, vocês não conseguem trazer ele com tratamento. Porque eles são danadinhos. Na melhora, qualquer melhora, eles vão querer fugir da terapia. A primeira coisa que hoje meu irmão pergunta, Yara, tu acha que dá para ser terapia? Eu falei, quantos anos? Me pergunta quantos anos tu precisa. Aí eu já olho bem sério, falo assim, olha, cliente aqui, eu não dou conta de responder, o povo tem raiva. Hoje eu tenho 858 mensagens aqui. Tu acha que eu te quero bem aqui? Quero não. Eu falo desse jeito. Tem tanta gente aqui querendo uma vaga, um horário disponível.
Mas o que eu quero lhe falar, você precisa de terapia. Não, pois tá bom. Pronto. Tem que falar sério mesmo. E ir colocando limite neles, viu? Porque senão eles vão querer passar a perna em vocês, tá? Presta atenção. Alinhado, minhas queridas, ficou alguma dúvida? Nós estamos fechando aqui esse módulo. Fechou alguma dúvida? Nenhuma, né? Nenhuma. Que bom, que bom, que bom, que bom. E vamos compartilhar lá no grupo, posterzinho sobre bipolaridade, tererê, né? É muito bom compartilhando, porque vocês vão, né, entendendo mais, com alguns exemplos didáticos também, tá? É muito bom mesmo. E hoje tem um médico que eu sigo ele aqui, deixa eu ver. Segue ele, meu povo. Deixa eu ver aqui, é no salvo aqui. Esse aqui, eu sigo ele. Agora, qual é o nome dele, meu Deus? Ele está dando uma entrevista no podcast. Deixa eu ver aqui o nome dele. Portal da Cura. Não, mas eu tenho um pôster dele. Eu acho que eu tenho um vídeo dele aqui no meu Instagram. Eu tenho. Tenho. Peraí. Segue ele é maravilhoso. Aqui ele. E tem uma pesquisa interessante sobre as pessoas transformadas É em o. meninos. Gente, cadê o nome do homem, meu Deus? Não, eu vou ter que ir lá nas pessoas que eu sigo, vou achar ele. Para vocês, porque ó, o TDAH, ele lê um livro, mas não lembra o nome. Ô, Yara, é que eu tô ouvindo agora. O que é que você quer? Para seguir ele. Quem? O problema é esse, que eu não lembro o nome. O psiquiatra. Qual psiquiatra que é que você tá falando? Só mostra aí. É esse aqui, peraí. O problema é justamente esse. Mas eu vou. Qual que é? É o Renato, Yara. Ah, o Renato, é o Renato. Pronto. Olha o nome, olha, presta atenção, não vi aqui, ó. Ó, não vi aqui. Ei, é daqui para. Você entendeu, né? Eu sigo ele, eu É gosto de. muito dele. Segue ele, minha gente. E ele tem um livro maravilhoso. Vocês comprem, viu? Comprem batom. Ó, Yara, ele desenvolveu até um aplicativo, viu? foi, né, pro bipolar? Foi. Ó, que legal. Isso é muito bom. Passa lá no grupo, Crissandra. Passa no grupo, amor. Viu? Ô, tá bom, tá bom. Na hora que eu Tá? pegar, eu já Uhum, passo para vocês. tá. Alinhado, meninas. Então, beijo no coração. Agora deixa eu falar para vocês. Amanhã eu não vou poder dar aula, mas semana que vem eu vou dar 2 aulas. Aí nós já vamos entrar com tudo, com borderline, viu? Vai ser na quarta e na quinta, porque tem um retiro. E aí amanhã eu não vou poder ir, tá bom? Yara, só um pouquinho. Hum. Depois você olha para mim lá, porque eu tenho um convite da faculdade para você. É sobre isso. E Transtorno bipolar, borderline. Vamos ver. e Vai dar certo, porque eu é. estou na liga de psiquiatria. Tá Lembra? na liga. Lembrei. Tu mandou Aham. Aí mensagem eu para mim, tenho. eu não vi, foi? Não, mas é porque eu queria te ver pessoalmente, porque se eu te mandasse, tu não ia responder, que tu não tem tempo. Igual eu te conheço, que eu tenho que mandar mensagem para vir, para Deus e o mundo. Ai, Jesus. Oi, Isso é minha você. terapeuta, viu, gente? Vocês Ó, aproveitem. filho. Gente, vocês têm que aproveitar cada oportunidade da Yara.
perguntem muito, porque assim, se eu estou aqui hoje, algumas pessoas não conhecem minha história, mas graças a Deus ela entrou na minha vida, ela já tinha entrado já há anos pela irmã dela, que eu não Pedrina. sabia, né? E o destino me atraiu e me levou até a Iara. Gente, isso é campo quântico. Foi um campo quântico para a Iara chegar até mim, foi construído um campo quântico. Nada foi por Verdade. acaso. Deus Quem te levou foi conduziu a doutora tudo Fernanda, isso. foi? Não, não foi, foi a Marcela Ah, Larroque, foi a lembra? Marcela. E A o doutora Marcela. interessante é que aí ela começou, mas aí ela, nossa, ela tem muita coisa, né? Inclusive até brinco com ela é TDAH, né? É estiliar, que é tanta coisa, são tão inteligentes que assim, parece que o tempo é pouco para tanta inteligência, né? Mas enfim. Então eu me descobri, né? Sou bipolar, faço acompanhamento com o doutor, né? Doutor Felipe. O doutor Felipe de Nóbrega, Hum. né? Excelente médico. E assim, depois que a medicação foi estabilizada, né? Que eu tive um tempo ainda de rejeição, hoje eu estou tão equilibrada que eu sei o que eu quero e onde eu vou chegar e como eu vou chegar. Então, Amém. assim, eu atingi um nível de felicidade que eu jamais na minha vida achei que eu pudesse ser tão feliz. Então, por quê? Porque hoje eu entendo que não é sobre as pessoas, era sobre mim, sobre o autoconhecimento, sobre o desapego, sobre o perdão, sobre coisas que nós construímos, né? São traumas ali na infância, pais, relacionamentos de mãe com pai, que aí nós trazemos, agregamos para nós mesmos, e aí nós vamos criando figuras mentais na mente que não existem, são imaginárias. E isso é normal, porque somos crianças, né? Então, de repente, quando você se torna adulto, você traz isso, né, para sua vida, né? E você faz repetições, né? Às vezes até da família, né? Dos seus vínculos familiares. E essas repetições você só consegue visualizar quando você entra realmente, né? Como eu tive a bênção, né, de ter a Yara na minha vida, de abrir a minha mente, né, para esse autoconhecimento, sempre levando a espiritualidade, né? E a questão de encontrar também um bom psiquiatra, né? E que casou isso tudo. Então, foi tudo um processo, não foi um mês, não foi 2 meses, não foi três, já estamos num processo bem, tem tempo, né, Yara? Uhum. E foi aí que partiu até a cura, né? Eu estou num processo de cura. Eu acho que quando a gente entra no caminho, esse processo de cura é eterno, porque É até nas eterno. relações interpessoais é sobre isso, né? Nem todo mundo, nós não somos perfeitos, né? As pessoas também não são. E a gente tem que aprender a perdoar e entender a dor do outro, né? Por que que o outro está agindo assim? Por que será que ele é assim? Então, da empatia, de se colocar no lugar do outro, porque a gente vai despertando isso, né? Então, Uhum. eu demorei muito, né? Assim, pela idade, né? Mas eu acho que tudo tem um processo, tem um porquê. Deus me quis agora, falou assim para mim: não, agora você vai ter esse entendimento. E cheguei no nível de maturidade e depois desse processo todo, dessa estabilização, né, da neuroquímica em mim, né, e das terapias, resolvi fazer medicina, né? Era um sonho já antigo meu, que eu mesma postergava e eu mesma me reprimia e me anulava, né? Não, eu vou viver em função do outro, né? Mas na verdade não era isso, isso era uma desculpa,
de eu não enfrentar a vida, né? Porque a gente cria desculpas, né? É verdade. E hoje eu estou muito feliz, né? E é sobre isso. Só falei E ela assim, muito passou na liga é, de psiquiatria, gente. Entrou psiquiatria. agora na faculdade, presta atenção. E é sobre isso, né? Então, quando eu estava querendo desistir, Deus pegou. Foi assim, extraordinário. Coisas estão acontecendo extraordinárias. Eu pensei assim: ah, Senhor, não, acho que não é isso mesmo, não. Não, Senhor, eu vou continuar com minhas outras coisas, vou trancar essa faculdade. Pois assim, não foi nem 30 minutos. Eu entrei no meu quarto, olhei assim o celular. No que eu olhei o celular, estava lá a mensagem: você acabou de ser aprovada no processo seletivo da Liga de Psiquiatria da Universidade Selma do Maranhão. Então, eu tinha feito a prova há 10 dias atrás e eu nem tinha falado para a Yara, porque a prova foi Uhum. tão difícil, mas tão difícil, que era uma prova estilo de residência médica mesmo, porque eles botam para quebrar. Por quê? Porque eu tinha quase que 50 alunos. Então, vocês imaginam, né? Eu estou na turma M17, então, várias turmas. E eu me vi ali e eu tive a bênção de várias questões ter caído de bipolaridade, borderline, questões que estavam todas voltadas no curso da Iara. Só que tinha muita parte da medicação. Então, eu fui ali, que eu ainda não tenho essa base, né, de tanto, né, de medicação, mas assim, eu mesmo me anulei. Eu falei assim: não, Senhor, isso aqui não é para mim, não. Aí eu falei assim: Senhor, eu não passei agora? Aí eu já agradeci, olha a gratidão. Aí eu falei assim, que eu saí da prova, eu falei: ai, Senhor, mas gratidão, foi bom, eu fiz. Eu não entrei agora, mas a outra vai entrar, então tá tudo bem. E aí eu fui pensando isso a semana, e no dia eu tinha pensado, falei: não, mas tá tudo bem. Aí de repente aconteceu algo na minha vida, no meu contexto familiar, que quis me reprimir. Aí eu falei: ah, vou desistir. Olha o bipolar. Ai, vou desistir. Aí veio isso na minha mente, aí pã, o Senhor pegou e colocou isso. Então, assim, foi algo assim tão surpreendente que eu me acabei de chorar, porque não era para eu ter entrado, mas eu entrei. Porque, gente, a média é 7 e tinha questões que eu tinha chutado. Então foi isso, sobre isso, né, só tenho gratidão. Então, assim, vocês viram, assim, que eu fiz a prova, eu fiquei arrasada, mas eu fui grata a Deus, porque eu fui grata por ter me dado essa oportunidade. Então, eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que se lamentar menos, agradecer mais, né? E tentar ajudar o próximo, né? Porque nós estamos aqui é para servir, né? E isso me fez também resolver a voltar ao Instagram. A Yara também sempre me falou: Cris, você precisa de Instagram, porque na minha vida eu nunca tinha tido, abri só um mês Instagram, aí todo mundo me boicotou, aí eu peguei e falei: não, vou fechar esse Instagram. Aí eu fechei esse Instagram e aí eu resolvi agora abrir. Então tudo é um processo, né? Esse processo de cura, esse processo de aceitação, e é uma busca constante, é como Yara falou, né? Eu acho que não existe um fim, existe um início. E nós estamos aqui, gente, para fazer a diferença. O Max está aqui para fazer a diferença. E eu sei que eu vou fazer a diferença na faculdade, né? Porque as pessoas já veem isso em mim, né? Por quê? Porque eu vim com uma base. Olha a base que eu tive, né? Que estou tendo com a Yara. Então, não é todos os momentos que eu estou conseguindo entrar nas aulas, ela sabe disso, porque é muito corrido para mim, mas toda janela que tiver, eu tô entrando e vamos que vamos, viu? E é isso, gente. É nossa futura psiquiatra de milhões, gente, do MAC. Amém. Eita, Deus lindo, é só o começo. Rapaz, mas é lindo demais, né? Deus não é gente, não. Deus não é gente, não, meu povo. Eita, Cris, parabéns, fico muito feliz. Eu fico feliz demais quando eu vejo vocês felizes, tá?
É só eu que estou aí vencendo junto com vocês, Não, e tá? quando eu digo que eu te amo, é um amor tão profundo que eu já vejo a Yara sentada lá na primeira fileira, gritando, Cris! E todo mundo lá, a família inteira, que eu quero a família inteira. Para mim não serve só um, não. É Nós marido, vamos, é o filha. doutor, é Vicky, que até a Vicky, tadinha, já me pegou aí nos choros aí, já me ajudou. Então, assim, gente. É sobre isso, eles aproveitem que essa mulher é, meu Deus do céu, não É posso nada, nem. só 1%. É porque é só para quem está aberto, É entendeu? verdade, é sobre É isso mesmo. tanto de gente que passa por aqui e sai falando tudo. Isso aqui, gente, é porque nós alcançamos aquele versículo lá em Provérbios, onde diz que agora nós temos prazer na sabedoria. Entendeu? Quando a gente chega nesse lugar aqui, pronto. É só alegria, viu? Ei, vão dormir, viu? Beijo no coração, amo vocês, tá? Até semana que vem. Nós já vamos vir com transtornos borderlines. Tchau.